ao Instituto dos Advogados do Paraná, que nessa noite recebe o lançamento de uma importante obra jurídica, curso avançado, recuperação de empresas, curso avançado em Direito, Economia e Finanças, que é lançado essa noite em Curitiba pela editora Revista dos Tribunais, e é escrito com autoria pelo Dr. Eduardo da Silva Matos e pelo professor Dr. José Marcelo Martins Proença, que o Instituto dos Advogados do Paraná tem a honra de receber essa noite. Compõe a mesa, juntamente com os autores, minha caríssima amiga Maiara Isferosna, que servirá aqui como debatedora nessa noite. Gostaria de cumprimentar os nossos associados do Instituto dos Advogados aqui presentes, o que faço na pessoa do meu caríssimo diretor administrativo financeiro, Dr. Eduardo Sazzi. Quero agradecer muitíssimo ao caríssimo amigo Bruno Resetti, que foi o responsável por organizar esse nosso lançamento esta noite. E eu já, sem delongas, gostaria de passar a palavra a quem todos vieram aqui ouvir, né, que são os nossos autores. Eu não sei se o professor Proença inicia ou o Eduardo. Sempre pegou o voo, né? Eu acho que nós podemos começar pelo professor Proença. Por favor, professor, seja muitíssimo bem-vindo aqui à nossa casa da advocacia no Paraná, o professor que é associado também do nosso instituto co-irmão, Instituto dos Advogados de São Paulo, professor de Direito Comercial da Universidade de São Paulo. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todas e todos. Quero agradecer ao convite de estar mais uma vez aqui em Curitiba, cidade tão estimada e tão bela, que todas as vezes que eu venho, são poucas as vezes, mas todas as vezes que eu venho, gosto muito. Parabéns pela cidade de vocês, muito obrigado pela presença e agradeço e muito, Eduardo, pelo convite, pela organização do lançamento também aqui e para a gente ter essa oportunidade de falar um pouquinho sobre recuperação de empresas. Muito bem. O tom pessimista trazido com relação à nossa regulação de falências e recuperação tem uma justificativa. Como todos percebem, de todo o ambiente, talvez eu seja a pessoa de maior idade, né? Tanto é que estão todos com note, eu estou com um monte de papel cheio de coisas anotadas que eu fiz no avião vindo para cá. Mas em razão dessa idade, eu tenho que dizer a todos vocês, tenho meu colega, o Zazi se formou comigo em 1989 na Faculdade de Direito da USP, não é? Então nós convivemos por longo tempo, não é, Zazi, com a nossa lei antiga de falências e de recuperação. E quando chega 1999, 2000, 2001, uma atividade imensa, duríssima e maluca para a gente tentar aprimorar e trazer uma regulação nova para tratar de crise empresarial ou de crise econômica. E rompendo e muito com o que se tinha até então para a regulação de falências e as então concordatas. E quando se verifica a legislação de 2001, a nossa atual legislação de falências e recuperação de empresas, a gente tem no projeto de lei e na aprovação da lei uma exposição de motivos de Ramsteb que é maravilhosa, a exposição. E é citada no livro por diversas vezes. E eu me lembro de alguns passos e alguns argumentos super importantes trazidos. Precisa mudar a legislação porque nós temos falências que tardam e muito para serem decididas e acabadas. E depois de década ou décadas para encerrar um processo de falência, os ativos estão todos podres e, portanto, nada pode se atentar ou atender para pagamento dos credores. Além disso, pensava-se que, com a nova legislação, nós vamos ter credores que são também super interessados para o reerguimento de uma empresa, extremamente comprometidos e parceiros para o reerguimento de uma empresa em crise econômica e financeira. Consta no artigo 50 que, com a nova legislação, abandona-se aquela nefasta e obsoleta concordata, que não levava a nada, mas traz um novo
sistema jurídico, trazendo credores para dentro, na discussão, para o reerguimento. E a lei, no artigo 50, um dos artigos que eu mais gosto da nossa atual lei, ela traz um rol exemplificativo de condutas ou de fatores que podem gerar o reerguimento da empresa. Então, vejam, reerguimento de uma empresa em crise talvez não seja só colocar uma cota de contribuição nas costas dos credores. Talvez precise mais. Afastamento de administradores, abertura de capital, fechamento de capital, aumento de capital social, transferência do poder de controle e assim por diante. Então, nós temos o artigo 50, e eu via isso com muito otimismo, no sentido de que aquilo seria extremamente benéfico para evoluirmos com o nosso processo de recuperação de empresas. E também a previsão explícita na nossa atual legislação, no sentido de que, se a empresa não é recuperável, a crise, e ela não mostra forma de recuperação, não há por que insistir com algo ineficiente. E, portanto, a quebra é a solução. Então, não podemos ter preconceito com falência. Falência é a solução. E o que poderia se melhorar com relação ao que se tinha até então com o processo falimentar? A falência precisava de um novo sistema normativo e processual, onde você tivesse alguma forma de maximizar os ativos do falido. Mas para 10, 15, 20, 30 anos, daí tudo se tornou muito ruim, muito ultrapassado, muito defasado, e se que acabava sendo vendido, era na bacia das almas. Então, muito dispositivo na nova lei, no sentido de que tem que se vender antecipadamente os ativos do falido, porque aquilo vai minimizar os prejuízos decorrentes da falência. Mais credores receberão em maior percentual. Então, quando a gente vê na exposição de motivos, algo no sentido aqui, vamos mudar tudo para efetivamente recuperar o recuperável, vamos colocar os credores com uma parte de responsabilidade, mas, além disso, com um poder efetivo de deliberação, de decisão, de discussão, e de discussão, e de discussão outra vez, da forma de recuperar aquela empresa que lhe tem função social. E se não tem jeito, quebra, sem preconceito, mas uma quebra imediata para que, e uma venda do passivo de uma forma muito rápida para maximizar os bens do falido. Quando se verifica isso, e tudo isso de uma maneira muito clara na legislação hoje vigente, o otimismo era imenso. Muito bem. A piada de muito, mas muito mau gosto que se tinha à época, há 25, 30 anos atrás, Eduardo Zazzi deve ter ouvido algumas vezes isso, decretou a falência, todo mundo recebe, menos os credores. Vejam que piada triste. Desagradável, mas a gente ri e ri mesmo. Se decretar a falência, todo mundo vai receber, menos os credores. Ou seja, a ineficiência normativa era horrível. Quando veio uma nova lei, o otimismo é grande. Eu pergunto a todos os senhores hoje, se verificarmos planos de recuperação judicial, isso consta no livro e temos artigo nesse sentido, de empresas completamente distintas, atuando em mercados absolutamente distintos, quando você verifica o plano de recuperação, o risco de ser o mesmo entre elas é imenso. E os erros de português são os mesmos, do plano daquela e no plano dessa. Cadê o artigo 50, trazendo justamente aqueles incentivos, no sentido de que eu tenho que saber qual é o motivo da crise. E tenho que trazer no plano de recuperação uma solução para aquilo que gerou a crise econômica. Ou só os credores é que vão perder 30, 40, 50, 80, 90% do seu crédito e o restante vão dividir em 48 parcelas sem juros e sem correção. Até porque só o parcelamento e a remissão de parte não supera a crise. Se a atividade é ineficiente, a crise manter-se-á ou voltará num futuro muito próximo. Então, tudo que se imaginava que teríamos um novo caminho para a recuperação, 20 anos depois, pouco mais de 20 anos depois de vigência da lei, a gente não tem. No que se diz respeito a falências, o valor econômico recente, tem um artigo
excelente com entrevista com Marcelo Saclamone, grande jurista, autor e professor em recuperação de empresas, onde ele mostra que as falências têm se terminado hoje num período médio de 16 anos, com a apuração de 6% do valor dos débitos. Então, vejam, 16 anos, decretada falência, 6% do valor dos débitos são apurados na venda tão tardia, tão demorada dos ativos do famoso. Então, hoje, eu já vi gente falando que se decretar falência, hoje, não 25 anos atrás, quem vai receber é todo mundo, menos os credores. Se hoje nós temos uma história de um enforcement tão ruim, desculpe o pessimismo, da nossa atual lei de falências e recuperação de empresas, algo está errado. Porque a legislação, quando a gente relê a exposição de motivos, salvo algumas exceções, é muito boa. O que precisa é nós, atuantes no direito, como advogados, como juízes, como promotores, como advogados superiores ou do devedor, talvez revermos a postura para termos mesmo uma legislação que tem por objetivo preservar a função social da empresa quando ela é viável e aumentar o bem-estar social com a decretação da falência daquela empresa quando ela é inviável, deixando espaço e deixando o mercado para terceiros agentes econômicos que também terão relevantíssima função social. Até atendendo um pouquinho com o que foi proposto para nós falarmos, eu queria trazer aqui 2 exemplos hipotéticos. Se vocês imaginarem ou verificarem alguma coisa real para esses casos hipotéticos, é mera coincidência. É mera coincidência. Vamos lá. Primeiro deles. Uma empresa super reconhecida fraudou as demonstrações contábeis, mascarando seus resultados reais por anos. Deflagrada a fraude, evidencia-se uma grave crise financeira dessa empresa. A minha pergunta é: se, uma vez havendo sido descoberta a fraude contábil, sobrevindo, portanto, de imediato uma gravíssima crise econômica, a minha pergunta é: essa empresa é economicamente viável? E se a causa da crise foi fraude contábil, ato ilícito penal, administrativo e civil, o que pode ser feito, então, para ela sair da crise? Aquele que responde rapidamente diz: entra com pedido de recuperação, os credores pagam a conta e depois a gente toca a vida. Tenho para mim que, se a causa da crise econômica é justamente a fraude contábil, quem é que agiu dessa forma? Não é o mercado, ou não é uma questão de mercado que gera a crise econômica. E a lei de recuperação de empresas diz, no plano de recuperação, constar a causa e a forma como vai superar a causa. Qual é a causa da crise desse caso específico que eu estou mencionando? Repito, a título hipotético, para quem quiser acreditar que estou falando a título hipotético. É o mercado ou é a gestão da companhia? Se é a gestão, solucionar a crise dessa empresa é afastar esses administradores. Ou afastar quem definiu ou determinou que assim se gerisse a empresa. E daí eu estou pensando em destituição ou troca até de poder de controle. Se conserta a raiz, a causa da crise, a empresa pode ser recuperada. Independentemente disso, queria que pensassem que entrar com uma recuperação
com a carinha da concordata do século passado, ou seja, divide todo o crédito dos credores em anos para pagamento, e além do mais, com a legislação atual, havendo redução substancial do valor desses créditos, você coloca nas costas dos credores uma ineficiência administrativa, mais do que isso, a prática de atos ilícitos, civis, administrativos e penais, de alguém que manter-se-á na empresa e que, portanto, mantida conduta, mantida estará a crise, para mais para frente ser colocado nas costas das vítimas que acabam pagando pela ineficiência, os credores. Muito bem. A solução seria, primeiro, imputar a responsabilidade e ter a empresa vítima indenizada pelos prejuízos causados pela má gestão e pela prática do ato ilícito. E se está em crise, verificar a forma de superar a crise. E superar a crise, numa situação como essa, crise gerada por má gestão, não é colocar nas costas dos credores a situação. Então, o título está o uso refratado e distorcido da recuperação judicial. É disso, por esse título, que eu resolvi falar dessa forma. Nossa lei é muito interessante, salvo algumas exceções. Mas o enfoque precisa ser modificado. Uma outra situação, também qualquer verificação de caso concreto é mera coincidência, porque o caso é abstrato, pense na assunção irresponsável de riscos da atividade empresarial. Em razão de riscos extremamente altos na atividade empresarial, pode ocorrer dos riscos se concretizarem e o prejuízo ser relevantíssimo. Pense em mercados futuros e pense em atuação constante em mercados futuros, com uma concentração da atuação no mercado futuro sem qualquer tipo de seguro ou de título securitário para aquele risco excessivo assumido. O risco se concretiza e, portanto, eu não tenho mais condição de subsistir como empresa, a não ser que eu me utilize da lei de recuperação, coloque só nas costas dos meus credores um esforço para o meu reerguimento e eu, gestor, continuo com a mesma perspectiva e com a mesma forma de atuação. Numa situação como essa, onde eu tenho a falta de dever de diligência, a falta de cuidado pelo gestor na condução dos negócios da empresa, aquilo precisa ser levado em conta no plano de recuperação e a gestão empresarial atual. Se é recuperável em razão da atividade, vai para a recuperação. Mas não se sana o problema da crise colocando nas costas dos credores apenas a responsabilidade da conta. Então, eu trouxe dois casos, hipotéticos nada, são os que estão nos jornais de hoje, de ontem, da semana passada, e de 4, 5, 6, 8 meses para cá. Se é assim, acho que duas perguntas vêm à mente de vocês. Primeiro, se a lei permite, como permite, que credores reprovem planos de recuperação, por que os credores estão deixando isso acontecer? E daí, para trazer a resposta, eu vou ler uma frase de uma reportagem super interessante do Estado de São Paulo, da semana passada, 11 de outubro, de Lavra, do Marcos Barbosa Pinto, secretário do Governo Federal, onde ele disse o seguinte: sim, hoje, na recuperação judicial, os credores têm muito medo de ir para a falência, porque se sabe que não se arrecada nada. Então, eles cedem na negociação com o devedor. Ou seja, se a falência continuar sendo extremamente morosa e ineficiente, como tem sido 16 anos, para arrecadar 6% dos créditos, eu, credor, estou com a alternativa D, que é ruim, e a alternativa E, que é péssima. A, B e C não tem mais. E entre a péssima e a super péssima, que é a falência, que eu não vou receber nada,
Então, tudo bem, eu vou dar desconto de 50% ou 60% do meu crédito e o restante eu vou receber em 48 parcelas sem juros, coisa aumentada. Estou exagerando, mas vejam. A pergunta que vocês podiam fazer para mim é, mas, Marcelo, na lei não está lá que é credor que aprova ou reprova? Credor, da forma como implementada a regulação de falências, não tem opção de reprovar planos de recuperação. Eles podem atormentar e atormentar. Não tem condições, salvo raríssimas exceções. E a segunda pergunta, que deve vir à mente de vocês, e aqui eu já termino a minha fala, era brincadeira, sabe, Davi, que eu vou falar 2 horas e 45, mas não é brincadeira, que eu vou te fazer perguntas depois. Né? É a seguinte: no artigo 47 da lei, a gente tem uma norma principiológica lá que recupera essa empresa, tem que ter uma cota dos credores para a recuperação da empresa, por quê? Porque é a função social da empresa. A empresa tem sim uma função social quando ela tem a capacidade de maximizar e elevar o bem-estar social. Uma empresa em crise, sem possibilidade de reerguimento, por culpa dela, porque não ataca o problema que gera a crise, ou porque ela não tem mesmo nenhuma condição, porque o objeto é absolutamente defasado, porque ela foi totalmente comprometida na eficiência, na qualidade, nos preços dos seus produtos. Por favor, não tem como reerguer, mantê-la não é cumprir com a função social, é reduzir drasticamente o bem-estar social. Empresas em crise, não recuperáveis, continuarão gerando prejuízos ao mercado e, portanto, em resumo, outro mercado relevante, portanto, prejuízos ao público consumidor, aos fornecedores, uma redução de bem-estar social. A quebra de uma empresa irrecuperável é cumprir com a função social da empresa. Uma lacuna de mercado ficará aberta para que terceiros entrem e ocupem aquele mercado e cumpram com a sua função social, ou que aqueles que já estejam no mercado ocupem aquele market share, aquela parte do mercado desocupada pelo ineficiente, gerando prejuízo social relevante e, portanto, aumentando o bem-estar social. Então, as duas perguntas é: credor, da forma como está hoje, não tem como votar contra planos de recuperação. A recuperação ruim é melhor que a falência, que tem sido péssima no nosso país. Pelo menos até onde eu conheço. No segundo ponto, não adianta virmos com argumentos no sentido de que não se decreta falência para cumprir com a função social. Manter empresas ineficientes e irrecuperáveis é minimizar bem-estar social, é prejudicar bem-estar social e, portanto, não é cumprimento de função social nenhuma. Peço desculpas pelo pessimismo, mas num ambiente como esse é onde nós temos que debater para procurarmos a todo dia um dia melhor para o enforcement do direito e, portanto, para o aumento do bem-estar social. Mais uma vez, senhor presidente, muito obrigado. Eduardo, obrigado. Maiara, um prazer estar na mesa aqui, reencontrá-la. E, Davi, o que você gostou mais da minha... Estou brincando. Muito obrigado, professor Cruense, pela fala muito, muito clara, lúcida, objetiva, ainda que realista, pode parecer pessimista, mas é o que nós precisamos ouvir para poder, dentro do cenário posto, da legislata, encontrar a solução para manobrarmos e operarmos e propor soluções de lei referenda de melhoria, se possíveis forem. Eu convido agora para fazer uso da palavra o Dr. Eduardo Matos. Presidente Luquezzi, então agradeço pela oportunidade, pela sessão da estrutura do IAP para receber a gente. Agradeço a Maiara, amiga de alguns bons anos. O professor José Marcelo também, mais anos até do que a gente teve. Me deram a dica que, na verdade, você não pode falar faz quanto tempo você conhece, quanto tempo vai para trás, começa a ficar feio, começa a pegar a idade de muita gente, mas eu conheci você na pós-graduação, está beirando 12 anos. Então, já era pós-graduação, já faz 12 anos. Então, esse é o tempo que vai para trás. Eu não pretendo falar demais aqui, alguns de vocês me escutaram hoje de manhã, alguns de vocês vão me escutar amanhã de manhã, alguns de vocês me escutaram há alguns anos. Então, minha voz chega uma hora que cansa, eu entendo bastante, então
Pretendo ser breve na minha exposição. A grande temática do painel de hoje, então, é discutir alguns casos de mau uso de recuperação judicial. O professor Zé Marcelo bem notou que 2 casos hipotéticos, talvez com algumas semelhanças com alguns casos reais que a gente viu nos últimos 8 meses. A minha exposição daí é sobre, eu não vou tratar de casos específicos, pontuais, são 2 casos, mas são características muito comuns na maior parte dos casos. O que o judiciário deveria ou poderia fazer sobre isso? Isso é um ponto relevante tanto para quem trabalha na parte de gestão quanto para quem trabalha dentro do judiciário. A parte empírica do que eu vou discutir aqui foi publicado recentemente num artigo, saiu meu com o Denis Chacha, que foi meu orientador do pós-doutorado na NYU, saiu numa revista da área de inteligência artificial. A gente usou inteligência artificial para extrair e analisar alguns dados. Então, eu trago alguns fatos para vocês sobre realidade, coisas que a gente usou inteligência artificial para extrair. Trago algumas conclusões, daí no final discutir talvez algumas consequências desses fatos, dessas conclusões. Então, o primeiro fato que a gente percebeu, e esse, sinceramente, não é um problema local, empresas de capital fechado têm demonstrações contábeis muito, muito ruins. Eu não estou falando ruins do tipo, são discussões que tem na parte de quem estuda contabilidade. Que a nota explicativa é muito grande. O pessoal tenta gerir resultados, puxar de um lugar e colocar em outro. Tenta melhorar índice na marra, faz muito para participar de licitação, por exemplo. Os problemas que a empresa média tem que lidar no Brasil é muito mais básico que esse. É coisa do tipo, balanço não ter assinatura de ninguém. Do tipo, ocasionalmente, ativo não bater com passivo mais PL. Esses meus alunos de ADM, eu tenho certeza que sabe da dificuldade que é fazer e em algum momento cometer esse equívoco. Então, sabe, gente já formada, oficialmente entrega documentos desse jeito. Não use isso como um argumento para tentar ganhar nota na prova, mas saiba que acontece. Então, a culpa não é só de vocês, né? Isso acontece com alguma frequência. Então, os erros são bem básicos em termos de demonstrações contábeis. Isso por si só é um problema. O segundo fato para a empresa que entra em recuperação judicial, o cenário da qualidade da informação contábil é igual ou é diferente? É igual. Então, demonstração não assinada por contador, às vezes entrega documento fiscal, não tem documento contábil, visivelmente algumas contas, acontece muito de se fazer negócio por fora da contabilidade. Você vende sem nota, ou então você paga alguma coisa, você não pede nota, em algum lugar você vai ter que fechar na contabilidade. Normalmente as pessoas vão nos mesmos locais para fazer esses fechamentos. Então, conta caixa é uma conta que o pessoal costuma usar. Você vê uma empresa em crise, que tem um caixa alto no percentual do total de ativo dela, você pode saber que tem muita coisa errada ali dentro. Então, são coisas visíveis, erros que você percebe claramente que, no mínimo de escrutínio, aquela empresa, o que ela está reportando não significa nada. Então, o primeiro fato qualidade da demonstração contábil, em geral, é ruim. Fato 2, de empresas em crise, é ruim também em específico. Desses 2 fatos, você pensa, isso aí traz alguma consequência para a recuperação judicial? Traz, e aí vem um problema sério, que então, no processo de recuperação judicial, uma empresa em crise pede proteção do judiciário, apresenta um plano falando, então, eu entrei em crise, eu vou sair da crise de acordo com essas previsões e vocês credores, olhem as minhas demonstrações para saber o quanto que eu sou sólido ou não, se eu tenho chance de me recuperar ou não. Se as informações que eu presto para vocês são ruins, não prestam para nada, elas não têm fidedignidade, como que o credor vai realizar essa análise? Então, a gente tem 3 fatos aqui que eles são bem incongruentes entre si. E deles vem um problema sério, que se o judiciário, de um lado, se ele for extremamente leniente, se ele for falar assim, tudo bem, demonstração contábil é ruim da empresa em crise, mas é ruim de todo mundo, vamos aceitar, vamos ser tolerantes. Se o judiciário fizer isso, recuperação judicial serve para qualquer coisa. Você transfere para os credores um ônus que deveria ser do devedor. Por outro lado, se o judiciário for muito rigoroso e falar, não, essa informação aqui visivelmente está ruim, eu não vou processar a sua demanda, mais de 40% dos processos morreriam na casca. Então, 40% dos processos nem começam. Fala, olha, sua contabilidade está ruim, visivelmente ruim, o seu processo nem vai começar. Talvez as 2 saídas sejam problemáticas. Aí, talvez, em termos de política judicial, de efeitos econômicos de você forçar uma empresa inviável a se manter viável, a gente tem que escolher. Então, existe um problema, as 2 alternativas, os 2 limites são ruins. Em que momento a gente vai fazer se comprometer na metade do caminho? Existe uma metade do caminho ou a gente tem que pender o pêndulo para um lado mais do que para o outro?
respondendo para vocês, o que os credores fazem hoje? Para onde pende essa análise? Credor hoje, daí esses são parte dos resultados dessa pesquisa, credor não confia mais em demonstração contábil. Então, tem muito modelo, os modelos de previsão de insolvência, se uma empresa vai entrar em crise ou não, se você vai conceder crédito ou não, eles remetem aos anos 60, então tem um modelo bem famoso de 68, que é o do Altman. Esses modelos tradicionais, que vêm desde os anos 60, foram atualizados em termos de técnica, eles estão perdendo o poder que eles tinham antigamente, porque credor deixou de confiar em demonstração contábil. O que credor faz hoje? Credor, em termos de contabilidade, ele vai em uma coisa, ativo tangível. Ele vai ver o que ele pode tomar em garantia. Quanto mais ativo tangível, físico, uma empresa tiver, mais chance ela tem de sair. E é isso que o credor vai olhar. Fora da contabilidade, ele vai olhar outras coisas que daí são bastante perigosas. A gente constatou isso na pesquisa de 2019, teve algumas discussões metodológicas, como tem que ter mesmo na academia. O pessoal falou, não sei se esse critério que vocês adotaram é melhor, a gente mudou em 23, e agora foi também nessa pesquisa recente. A gente constatou que a variável mais importante para o resultado de um processo de recuperação judicial é a especialização do advogado contratado para cuidar da recuperação. Se o advogado é especializado, a empresa tem mais chances de se recuperar. Se você contrata um advogado genérico, que atua em outras áreas também, faz recuperação, ou às vezes nem menciona que faz recuperação, suas chances de recuperação caem significativamente. O que isso está mostrando sobre o nosso sistema hoje, conforme ele é feito? Fundamento é secundário. Qualidade da demonstração contábil é secundária. O que interessa é quem você contrata, de quem você é amigo. E esse é um problema significativo em termos de estrutura judiciária. Recuperação judicial não deveria servir para isso, não é a função do procedimento. Então, daí, fechando já a minha exposição, daí vamos discutir consequências. Se a gente tiver que botar o pêndulo de um dos dois lados, então, se o judiciário for muito rigoroso, eu apresentei demonstração contábil ruim, não vai se processar recuperação judicial, isso de um lado. E do outro lado, olha, todo mundo tem demonstração contábil ruim, eu vou deixar passar o que vier. Se a gente tiver que pesar para um dos dois lados, é melhor a gente começar a pesar para o primeiro. A gente achar que simplesmente eu entregar para os credores o dever de analisar, julgar, putz, beleza, a informação que ele me prestou não serve para nada, aí agora eu tenho que decidir o futuro dessa empresa, achar que isso é suficiente para dar um resultado efetivo, isso é cegueira. A empresa média que pede recuperação judicial no Brasil está com todos os seus indicadores de resultado negativo, está com ROA negativo, estrutura de capital, Book Value of Equity por total de dívida, negativo. Resultados retidos, então lucros passados com resultado presente negativo, tudo que tem chance de estar negativo, está negativo. Recuperação judicial vem tarde, e por que quem tem que pagar o pato disso é o credor? Então, um dos pontos que a gente bateu bastante no livro, e é até problemático de falar, que a gente nunca sabe quando que isso vai voltar e nos morder em determinadas regiões desagradáveis, mas o devedor tem que ser trazido para o centro de responsabilidade do processo. As demonstrações contábeis do devedor têm que ter um grau de escrutínio maior, ela tem que estar minimamente adequada, ela tem que servir para fins informacionais. Se ela não servir para isso, essa é uma empresa que não talvez merecesse estar em recuperação judicial. E aí corroboro todas as palavras do professor José Marcelo de que a saída seria uma falência eficiente, que hoje a gente ainda não tem, mas esse deveria ser o caminho. E não a gente achar, minha empresa está em crise, você credor que vai ter que me dar 70% de desconto, eu vou te pagar em 10 anos, com correção pela TR, que é 0 no Brasil já tem alguns anos também. Então, foram dois, como diz o Sardenberg, dois participantes aqui de strike de urubu, ninguém trouxe boas notícias, mas é porque realmente a aplicação da lei de recuperação e falências hoje, na média, ela vem tendo sim um viés pró-devedor. Pelo lado, não sei se necessariamente positivo, mas para equilibrar um pouquinho a balança, a representação de credores vem se profissionalizando significativamente, seja o pessoal na área de asset tracing, que é para achar o bem, tentar recuperar ativos, seja na representação judicial. E para isso, especificamente, o caso Americanas, que a gente tem Faria Lima dos dois lados da disputa. Americanas é do Rio de Janeiro, mas está, nesse sentido. Vamos dizer, tem gente grande dos dois lados. Talvez a gente comece a voltar a nivelar e trazer o devedor para o centro de responsabilidade. Hoje ele ainda não está. Então, com essas palavras, eu agradeço mais uma vez ao Luquezzi e ao IAP pela recepção, pela possibilidade de disponibilizar o livro. A gente fica disponível para questões ou para coisas mais agradáveis depois, que eu já vi que tem gente olhando. Então, a gente fica disponível para conversar em outro momento também. Então, obrigado.
Muito obrigado, Eduardo. Também uma fala muito clara que traz luz, né, sobre essas questões importantes que eu estou querendo muito discutir, mas eu vou passar a palavra primeiro para a Maiara, que vai fazer aqui a sua apresentação, o debate, depois, na hora de abrir, vamos trabalhar um pouquinho esses casos, sua perspectiva de fraude. Por favor, Maiara. Obrigado. Bom, gente, eu fiquei numa situação complicadíssima aqui, né? Então, estou falando depois do professor José Marcelo, depois do Eduardo, que são os autores, que são os grandes homenageados da noite hoje. Mas vou tentar falar um pouquinho com vocês também a respeito desse uso refratado da recuperação judicial, trazendo uma visão bem prática que nós tivemos aí em um caso que teve um impacto bem relevante, né, em ambiente nacional, que foi o caso Light. E vou fazer isso, né, a ideia é dividir a minha exposição em 4 pontos, trazer um pouco da visão geral do caso Light, falar a respeito do conceito geral do stay period, né, para quem não conhece, para entender um pouquinho como é que funciona, falar um pouco a respeito da extensão do stay que foi dada às concessionárias nesse caso específico e, para terminar, falar um pouco de como que a gente tenta compatibilizar essa extensão que foi dada com conceitos de previsibilidade, de segurança jurídica a investidores e quais os problemas, quais as consequências que isso vem trazendo para todos nós, né, investidores, muitos de nós investidores, não necessariamente na Light, mas em empresas que potencialmente podem vir a entrar em recuperação judicial. Bom, só para estarmos todos na mesma página aqui, o que aconteceu nesse caso Light? A Light Holding ajuizou a recuperação judicial dela em maio desse ano, com um passivo lá de 11 bilhões, um passivo gigantesco, né, no Rio de Janeiro. Para quem não sabe, acho que todo mundo aqui viu nos noticiários, mas a Light é empresa que gera e fornece energia elétrica no Rio de Janeiro, então grande parte do estado tem a sua energia trazida, né, e fornecida pela Light. E ela ajuizou em nome da holding. Então, a estrutura da Light ela tinha uma holding, e embaixo da holding tinha a geradora, que é a Light SESA, e a Light Energia, desculpa, e a distribuidora, que é a Light SESA. Então, ela ajuizou em nome próprio da holding e não ajuizou em nome das demais, porque, como a gente vai ver daqui a pouquinho, ela estava impossibilitada por conta de uma disposição expressa na lei que trata a respeito, né, dessa parte de concessão e distribuição de energia. A gente tem uma lei que trata disso, e hoje a gente teria um tratamento legal específico de intervenção para empresas concessionárias em crise, na parte de serviço de energia elétrica, e havia um dispositivo legal expresso impedindo o ajuizamento de recuperação judicial. O que foi feito nesse caso? Ao invés de ajuizar a ação, então, em nome das concessionárias, ajuizou-se em nome da holding e se pediu a extensão dos efeitos da recuperação judicial às concessionárias. Como é que foi feito isso nesse caso específico? E até que ponto a gente teve essa extensão? A extensão específica que foi requerida aqui foi a extensão do que a gente chama de stay period, que é justamente a impossibilidade de prática de atos de constrição, a impossibilidade de prática de continuidade das ações e execuções contra a empresa em recuperação judicial, a impossibilidade de qualquer tipo de tentativa de recebimento desses bens por parte dos credores. Então, o que foi feito? Supostamente, ajuizou-se a recuperação judicial exclusivamente para a holding, que não é concessionária de serviço público, e em relação às demais, se pediu essa extensão em relação ao stay. O artigo 18º ali da Lei 12.767 prevê expressamente que não se aplicam às concessionárias de serviço público de energia elétrica os regimes de recuperação judicial.
Então, não tinha nenhuma dúvida a respeito disso. Havia essa impossibilidade. Então, se pediu essa extensão em relação ao stay. Há uma previsão expressa, tanto na inicial, e isso também fica claro, né, da decisão que seguiu o deferimento do processamento da recuperação judicial, que não se estava deferindo o processamento da recuperação judicial para as concessionárias, mas basicamente o que foi feito foi aplicar exatamente os mesmos efeitos da recuperação judicial para essas concessionárias. Qual que foi a justificativa trazida pelo julgador fluminense aí nesse caso? Ele falou que a holding espelhava em seu quadro de endividamento exatamente o endividamento, exatamente o passivo que existia em relação às concessionárias. Ele trouxe também justificativas no sentido de que a garantia que existia por parte da holding era uma garantia que quase que englobava a totalidade dos créditos financeiros existentes em relação às concessionárias e que, por conta disso, a gente teria um problema de tratamento desigual desses credores. Um tratamento mais favorável àqueles credores que tinham efetivamente crédito junto àquelas concessionárias. Por quê? Porque esses credores, ao invés de ter que se submeter à recuperação judicial da holding, eles poderiam, né, se valer dessa possibilidade de persecução do seu crédito em relação às concessionárias, e isso esvaziaria quase que por completo a recuperação judicial da holding. Então vejam que o raciocínio foi um raciocínio completamente às avessas. Eu reconheço que a minha atividade é praticada pelas concessionárias, eu reconheço que, na verdade, a minha holding ela está ali exclusivamente como um reflexo do meu endividamento, da minha concessionária, que é a que pratica a atividade. Eu reconheço que a holding ela é coobrigada, ela é minha garantidora das operações que foram firmadas na principal, na concessionária. E eu falo, bom, não posso ajuizar a recuperação judicial na minha concessionária, vou ajuizar na holding e vou estender para as concessionárias de forma absolutamente, né, no meu ver, trazendo um racional completamente às avessas do que deveria ser o racional normal dentro de uma recuperação judicial. Eu vou trazer as concessionárias como se elas fossem um apêndice da principal, sendo que, em verdade, elas é que praticam a atividade que está tentando ser recuperada nesse caso, né? E sob qual pretexto foi feito isso, né? E aí a gente começa a entrar em um campo um pouco mais espinhoso. Se fez isso utilizando o inciso 2º do artigo 6º da nossa legislação e ainda trazendo como argumento, e aqui fico feliz que meu pai não esteja aqui, porque meu pai, o professor Edson Isfer, ele gosta muito de tentar buscar raciocínios, assim, interpretações diferentes do artigo 6º, né? E a gente, como advogado de recuperanda aqui, e eu tento traçar uma linha muito grande entre a parte acadêmica e o que a gente pensa academicamente, o que a gente acaba tendo que defender, né, nas nossas batalhas no judiciário. Mas eles tentam fazer isso aproveitando uma alteração de redação muito pequena que aconteceu no inciso 2º do artigo 6º, tenta-se dizer que, como o dispositivo prevê que o deferimento do processamento da recuperação judicial implicaria a suspensão das execuções, inclusive dos credores particulares dos sócios solidários, relativamente a créditos e obrigações sujeitos à recuperação, tenta-se utilizar o fato de que este crédito seria sujeito à recuperação e que é o mesmo crédito, a relação jurídica é a mesma, para defender que é possível essa extensão, né, do stay period para as concessionárias.
E o que é esse stay period? E eu acho que isso é bem importante a gente estar aqui também no mesmo paralelo em relação a o que é esse stay period. O stay period, ele é, talvez, se não o principal, um dos principais alicerces da nossa Lei 11.101. Quando a gente vai olhar em direito comparado, porque foi um instituto absolutamente importado, que veio junto com todas as alterações que vieram com a 11.101, né, quando a gente teve essa completa alteração do nosso regime. O professor José Marcelo já trouxe isso bastante para a gente, mas ali no final da década de 90, a gente tentou fazer uma mudança grande no nosso regime, que era um regime absolutamente ineficiente anteriormente. Se tentou mudar esse regime ineficiente, trazendo dando poderes e dando um equilíbrio maior entre credores e devedores, dando a importância devida para a ideia de going concern, dando a importância devida para essa necessidade de olharmos a empresa enquanto algo, um interesse tutelável em si, né? E não apenas credores ou devedores, mas sim a empresa. E nessa linha, quando a gente vai olhar para o direito comparado, a gente vê alguns alicerces que foram abarcados por essas alterações da 11.101. Um deles, e talvez o principal, foi justamente o stay period. E o que o stay period faz? No Bankruptcy Code americano já fazia isso, e aqui tem exatamente esse mesmo propósito, que é justamente a gente tentar solucionar aquele problema chamado de common pool. Problema em que nós temos diversos credores, diversas pessoas que estão numa corrida do ouro e tem uma limitação desses bens que estão disponíveis para serem apreendidos. Muitas vezes, quando isso acontece, quando a gente tem essa multipolaridade problemática, nós temos um comportamento autodestrutivo desses credores, porque essa tentativa de corrida pelo ouro, de chegar mais cedo ao pote, faz com que o pote em si reduza. Se eu olho a empresa enquanto um ente tutelável, mas que tem uma limitação em relação aos seus recursos, todas as vezes que eu venho e tento apreender esses recursos de forma rápida, sem pensar se aquele pedaço é ou não essencial para a continuidade do todo, isso vai fazer com que esse meu todo naturalmente perca valor. Eu destruo o valor ao invés de eu conservar aquele todo para que os credores, de forma racional, consigam dividir esse todo. E é justamente isso que o stay period vem fazer. Ele vem dar uma trava para os credores. Credores, vocês têm um prazo, e nos Estados Unidos, diferentemente do Brasil, esse é um prazo que dura todo o tempo de intervenção judicial, todo o tempo de supervisão judicial, né? Então, o julgador ele tem o poder de, posteriormente, revogar o stay period, mas normalmente é um período de travamento que dura todo o processo de reorganização. E aqui no Brasil, quando fizemos a importação dessa regra, fizemos de uma forma diferente. A gente previu um prazo ali de 180 dias, prazo de 180 dias que nunca foi cumprido, né? Nunca foi cumprido. E agora, com a 14.112, né, que foi a nossa última alteração legislativa, é um prazo que tem uma previsão expressa de possibilidade de extensão uma única vez. Então, nós temos um período adicional de 180 dias, e aí a própria lei já prevê uma outra exceção, que em caso de plano de credores você pode prorrogar por mais 180 dias. Então, a gente tem assim, um prolongamento desse stay, mas fato é que o stay cumpre essa função importantíssima de conservação desse pote de ouro
E uma outra função importantíssima, que é a função de dar o respiro necessário para que o devedor consiga pensar um plano de recuperação judicial adequado, consiga pensar um plano de recuperação que faça sentido. Nesse caso específico da Light, o que então se tentou fazer? Se tentou aplicar essa ideia de stay period para as concessionárias. Concessionárias essas que, assumidamente, não estão em recuperação judicial. E como é que a gente entende isso? Como é que a gente compreende essa decisão? Porque houve um deferimento, né, desse pedido cautelar pelo juízo fluminense. A gente teve uma decisão positiva, então, de fato, houve essa extensão do stay period para as concessionárias. E como é que a gente entende essa decisão? Como é que ele conseguiu, como é que ele pôde fazer isso? E aí, pensando a respeito disso e olhando a decisão, o juiz expressamente prevê em sua decisão que ele está usando o seu poder geral de cautela para fazer isso. E aí a gente entra, né, no nosso tema geral, o uso refratado da recuperação judicial. Está usando o seu poder geral de cautela. A gente estava essa semana em uma discussão lá no Instituto de Direito Recuperacional, no IDRE, em que a gente falava justamente a respeito do processo de recuperação judicial enquanto um processo coletivo. E, às vezes, chegando no limite, até um processo estrutural. Processo estrutural, concordo, né? Eu acho que faz sentido. Eu acho que a recuperação judicial tem toda a cara de processo coletivo, tem toda a cara de processo estrutural, tem toda a cara de um processo em que eu preciso olhar o todo e não ficar preso necessariamente àquelas amarras que eu tenho ali de um processo civil tradicional com credor, devedor, com autor, réu. No entanto, o julgador, por conta de estar num todo em que eu tenho diversos interesses de stakeholders, interesses de players do mercado, eu posso assumir que o julgador tem esse papel e que pode exercer seu papel para que, no limite, ele atinja, dentro de um processo de recuperação judicial, sociedades empresárias que não tem nada que ver, a rigor, com aquela recuperação e aflija, traga consequências negativas para os credores, sob o pressuposto de um stay period que não existe em nenhuma outra legislação nacional em relação a credores? Será que esse poder geral de cautela, ou será que enxergar o processo de recuperação judicial enquanto um processo estrutural dá esse nível de poder para o nosso julgador? E aí isso se alinha com os objetivos da recuperação judicial? O Eduardo e o professor José Marcelo bem comentaram. Bom, eu tenho ali um artigo 47, né? Eu tenho ali um artigo 47 que vai prever recuperação, que vai prever preservação da empresa, que vai prever necessidade de preservação de emprego, mercado de trabalho, continuidade da atividade, etc. Bom, mas e se eu olhar para o artigo 75 da lei, que vai prever preservação da empresa, que vai prever atendimento dessas condições sociais, que vai prever, até no limite, preservação dos postos de trabalho, pelo meio falimentar? Qual é o problema de eu deixar falir e de eu fazer uma venda integral? De eu vender, disso ser passado para um terceiro que tem uma condição melhor de tocada desse negócio? Qual é o problema? E de que forma que isso não está alinhado com a lei? A lei fala em preservação da empresa. A empresa pode ser preservada por meio de permanência deste gestor, deste acionista controlador, ou eu posso passar isso para um terceiro que tenha melhor capacidade de tocada desse negócio. Qual é o problema? E, na minha visão, não tem problema nenhum. Fato é que as pessoas batem no 47 como se fosse uma preservação cega.
E nessa linha, eu trago aqui uma outra questão, que é a questão dentro da ideia de objetivos da falência, quando a gente vai lá resgatar os autores que nos antecederam, Elizabeth Warren, mesmo quando a gente fala de Elizabeth Warren, que é tradicionalista, que tem uma visão mais global em relação a objetivos de falência, objetivo de recuperação, objetivos de processo de insolvência, fato é que, dentre esses objetivos, encontra-se ali também tutela do crédito. Tutela do crédito tem que ser vista enquanto um objetivo da nossa lei de insolvência. E a partir do momento em que eu passo a dar decisões, e aqui com todo respeito, decisões esdrúxulas, que vão possibilitando esse tipo de extensão, que vão dando insegurança para o mercado. Porque agora, se essa decisão vingar, e se isso permanecer nessa formatação, a partir de agora, a gente sequer vai ter a segurança de que uma sociedade empresária que, pela lei, expressamente não pode se submeter a processo recuperacional, de que ela vai, na prática, sofrer as mesmas consequências de um processo recuperacional, esse investidor vai sofrer exatamente as mesmas consequências por vias transversas desse processo recuperacional. Que recado que isso dá para o mercado? Como é que os nossos credores e como é que os nossos futuros investidores vão enxergar isso no momento de concessão do crédito? Será que isso não muda? E será que isso não vai gerar externalidades que vão ser muito mais negativas do que positivas? E aqui, para concluir, eu trago o seguinte ponto. Tanto é que isso gera externalidades e que isso traz consequências negativas, que nesse caso específico, a própria Light está voltando atrás. Agora, a gente teve no início de setembro um fato relevante divulgado, a gente teve uma reunião do Conselho e que, ao que tudo indica, por conta de pressão dos próprios credores, que sequer estavam querendo sentar com a Light para conversar a respeito do plano de reestruturação por conta dessa, aqui entre parênteses, palhaçada, né? desse rumo que essa recuperação tomou, a própria Light, CESA e a Light Energia, que são as concessionárias, agora no início de outubro, voltaram atrás e já divulgaram, e já apresentaram um pedido formal dentro da recuperação judicial para que os efeitos da tutela cautelar inicialmente requerida fossem retirados e para que elas pudessem ser excluídas desse processo de recuperação. Então, a gente vê que, de fato, há consequências muito graves de decisões judiciais nesse sentido e que a gente tem que cuidar com o nosso instituto, porque é um instituto, como foi muito bem colocado, é um instituto muito bonito, é um instituto que veio para agregar, veio para trazer muita repercussão positiva, mas que, se usado de forma equivocada, as externalidades negativas são infinitas e as consequências também. Obrigada. Muito obrigado pela exposição, Maiara, que nos mostra até, na linha do que falava o Eduardo, a importância de ser representado por um advogado especialista, a importância também de termos jogadores que sabem o que estão fazendo, né? A gente tem uma briga há muitos anos no estado do Paraná pela criação de uma vara especializada para julgamento de questões empresariais, que hoje, não sei como é a situação em São Paulo, professor, mas ainda é julgado por uma vara da Fazenda Pública, que é uma lógica totalmente diferente da lógica privada do direito empresarial. Até me chama a atenção como que uma concessionária de serviço público do tamanho da Light, no estado do tamanho da Light, esteja na situação em que a Light se encontra, né? O que não nos permite fazer suposições a respeito, até porque, como criminalista, sou um defensor ferrenho da garantia de presunção de inocência, mas que acaba também colocando questões importantes sobre os outros exemplos
hipotéticos que foram trazidos, né? Não podemos avançar tanto a respeito, mas de imaginar como que as ações que geraram, né, um descompasso enorme nos balanços financeiros das empresas, né, por conta de operações de risco sacado não declaradas, né, hipoteticamente, que geraram lucro para os investidores, que geraram distribuição de bônus para os seus dirigentes durante muitos e muitos e muitos anos, e que após, com a redução do valor das ações, com o ingresso em um programa de recuperação judicial e a reaquisição dessas ações por valor bastante baixo, pode ter feito com que esse instituto, que tem uma determinada finalidade, diante da minha compreensão muito limitada do instituto aqui, vendo como um outsider, possa ter sido usado para dar um big short, né? É muito preocupante que a recuperação judicial possa ser usada dessa maneira, e por isso que essas conversas, esses debates são tão importantes para que a comunidade jurídica em geral possa discutir a temática que costuma estar, Mayara, muito restrita, né, à advocacia empresarial. Eu que fui aluno do professor Edson Isfer, né, tive uma grande oportunidade de aprender, mas pelo decurso de tempo, um contato muito pequeno, e agora, né, a gente é demandado a compreender algumas dessas questões por conta das suas repercussões jurídicas outras, né? Mas eu deixo aqui a palavra aberta, principalmente para os nossos autores, para considerações finais e a oportunidade de questionamentos do público, se os tiveram. Se alguém... Não. De aula não pode levantar. Davi quer fazer uma pergunta. Eu queria fazer uma pergunta composta, na verdade são duas, né, para o professor doutor José Marcelo. Devolver você. Eu te livrei. Pois é. A primeira delas a gente vê essa vitimização, né? Então, quem se torna vítima, na verdade, é o credor. Qual você acha que deve ser o posicionamento do credor quanto a gente desenhar uma nova estratégia de falência que seja mais eficaz, né, dessas empresas? E a outra dúvida é qual que é o principal papel de um bom advogado quando ele age quanto à recuperação de empresas. É uma empresa que ela tem a capacidade, sim, de voltar a ser uma empresa lucrativa, duradoura, enfim. Gostaria de saber essas duas coisas. Obrigado. Excelente pergunta, Davi. Vou responder só a primeira, e depois talvez repita a segunda, mas para os meus colegas. Estou brincando. A sua primeira pergunta é super preocupante. Pensem comigo. Qual é a posição do credor daqui para frente, se ele se verifica tão vitimizado mesmo com o enforcement que se tem hoje da nossa lei de recuperação de empresas? Se eu sou um agente superavitário e emprestador, eu não vou emprestar para a empresa. Se a recuperação é só para a empresa, então eu vou emprestar para outros agentes não econômicos, não empresa. Sendo que empresa tem uma função relevantíssima para o nosso bem-estar social, para o nosso desenvolvimento técnico, tecnológico e assim por diante. Já pensaram se a gente chega numa situação extremada onde os credores vão falar assim, empresto para todo mundo, para a empresa não. Daí, lá em São Paulo a gente fala, GRU é a solução. GRU é o aeroporto que manda para fora do país. Eu nunca falaria isso, porque eu jamais deixaria o meu país. Jamais. O que o credor tem que fazer então? Uma situação extremada é essa. Não emprestar para empresas. Estamos muito longe dessa realidade. Eu estou agravando algo que não é tão grave assim. Mas então o que um credor poderia fazer, sendo bem diligente? Ele deveria tomar um pouco mais de atenção na hora de conceder empréstimos, na hora de fazer negócios, de vender a prazo, de financiar a atividade
de um outro agente econômico. Há muitas formas dele ser bastante diligente na tomada de riscos dele, credor. Contudo, frente a farsas, frente a fraudes e atos ilícitos, inclusive da área penal, praticado por outro lado, esse credor, mesmo diligente, pode ser levado a cair e feio na armadilha. Né? A resposta é só essa. Posição de credor vitimizado hoje num processo de recuperação é muito mais cuidado no financiamento da atividade de terceiros e numa situação extremada que eu espero que nunca a gente chegue nem perto dela, é empréstimo para outros que não empresários. E só para você saber como a coisa pode ficar mais complexa. Para eu ser mais diligente, eu credor, eu só empresto para você empresário com garantias reais. Será eu? De maneira tradicional, com hipoteca. Né? Todo o dinamismo, toda a confiança, lealdade, boa-fé que devem reinar as relações comerciais acabam caindo para o lado. E daí o cenário pode ser muito ruim. Solução mesmo, na minha opinião, é credor ativo em processo de recuperação e tendo válvula de escape, podendo efetivamente dizer, assim não dá, vai quebrar. Se ele tem essa possibilidade, nós, advogados de empresas em recuperação, vamos levar planos extremamente confiáveis, robustos e responsáveis. É simples a conclusão, não é? É isso que eu acho que a gente pode caminhar no nosso país. É o que nós temos que fazer, na minha opinião, para o nosso país. Mais uma vez, eu peço desculpas de vir com esse tom ruim, mas sempre é bom melhorar, né? Sempre é bom melhorar. A segunda pergunta dele eu não entendi, doutor Eduardo. O senhor responde? Repete, Davi. O papel de um bom advogado na recuperação da empresa. Qual que é o papel de um bom advogado, né? Tanto antes de começar o processo de recuperação da empresa, quanto durante, e se precisa haver uma sustentação após. Né? Então, tomar um cuidado para que não volte a situação anterior, né, da empresa. Então, talvez 2 pontos sobre isso, e a Maiara pode, na condição até de quem quase sempre representa devedor, pode dizer, talvez começando pelo final, o que o advogado pode fazer para não voltar, aí a gente precisa ter um pouquinho de humildade, dar um passinho para trás e falar, olha, isso o advogado não resolve. E esse é um problema de como a gente enxerga a recuperação judicial. Às vezes a gente pensa, a minha empresa é ineficiente, eu vou colocar um juiz, um administrador judicial e um concurso de credores, ela vai ficar boa? Não vai. Eu tenho um restaurante que ninguém entra para comer. É colocando um juiz dentro dele que vai ficar ou é melhorar a gestão, entregar um produto que as pessoas queiram consumir? Então, quanto ao que o advogado pode fazer para não voltar, eu diria que nada. Eu diria que escapa da competência. Quanto a uma boa atuação de advogado, especificamente para devedor, eu diria que são 2 frentes e elas são diferentes, não necessariamente uma antagônica da outra. Você precisa ser extremamente, vamos dizer, ativo e contencioso dentro da esfera judicial, e você precisa ser um baita de um negociador fora. São 2 esferas diferentes. Então, existe muita briga, uma vez que está dentro do processo da recuperação, vai ter uma discussão se esse bem é ou não é essencial, qual que é a natureza jurídica dessa operação, se foi ou não foi alienação fiduciária, se dá para tomar o bem ou não dá para tomar. Se determinada execução fiscal pode substituir ou não a garantia. Dentro do judiciário, você precisa ser bastante contencioso e, ironicamente, ou talvez paradoxalmente, fora do judiciário, você precisa ser um grande negociador para tentar chegar no meio do caminho. Eu diria que essas são as 2 principais chaves para advogar para devedor. Quanto a alguma coisa para sair no final, eu acho que não cabe ao advogado. Você comentou também do pré, aí é uma opinião pessoal, eu naturalmente acabo trazendo para algo que daí eu faço. Advogado não costuma ter o conhecimento técnico na parte contábil, financeira, para estruturar a recuperação pré, seja em termos de documentação, seja em elaboração de plano. Para isso, normalmente, nas recuperações daí, de médio para cima, costuma ter uma equipe separada para lidar com o que é contábil, econômico, financeiro. Então, essa seria outra observação que eu faria, que daí escapa do jurídico também, no pré. Não sei se a Maiara tem alguma visão diferente quanto a o que acaba muito envolvendo essa advocacia de devedor.
acho que é mais ou menos isso que o Eduardo falou. E muito na contramão, né, do que a gente acaba tendo que ter nessas duas facetas, a faceta acadêmica e a faceta de advogado de devedor. E na prática, assim, quando o Eduardo fala ser contencioso, é inventar tese nova. E é isso, assim, e eu tiro o chapéu para os advogados da Light, porque nesse caso específico, eles criaram algo que colou e conseguiu dar para a Light aí o quê? 6 meses de suspensão de execução contra os bens das concessionárias. Então, isso é algo que nós, enquanto advogados de devedor, precisamos. Você ser criativo e sustentar bem as suas teses, né, nos tribunais, até que chegue o STJ e fale para você que não faz sentido, mas até lá a gente consegue sustentar. Bem, meus caros e minhas caras, como o Eduardo mencionou há pouco, né, temos a continuidade aqui do nosso evento, com comes e bebes na sequência. Nós, do Instituto dos Advogados do Paraná, agradecemos muitíssimo a presença de vocês nessa noite. São esses eventos que movimentam o nosso Instituto, né? Esse é um lugar de convívio privilegiado, e são oportunidades como essa que fazem com que nós realizemos nossa missão institucional. Então, sejam sempre muito bem-vindos aqui. E agora, desfazendo essa mesa e cumprimentando mais uma vez, agradecendo a todas e todos pela presença, sigamos aqui com a continuidade festiva dessa nossa ocasião. Muito obrigado, boa noite.